Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Apague essa luz aqui para mim, por favor. Eu quero parabenizar a irmã Cristina, a tia Shirley, pela mesa. Mais uma vez, está linda para a honra e glória do Senhor. Amém? Convido os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Apocalipse 7, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos seres vivos viventes. Eles prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Curve a sua cabeça. Deus querido, Deus santo, nós queremos te louvar, ó Deus. Tu és maravilhoso, papai. Tu és bendito, tu és santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem abençoado a tua igreja, o Senhor tem livrado a tua igreja do mal, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar, ó Pai. E eu quero clamar a ti as tuas bênçãos sobre todos aqueles aqui presentes, sobre cada família aqui representada, sobre aqueles que estão em casa, Senhor, assistindo esse culto pelas redes sociais. Que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia seja sobre a vida deles. Papai querido, venha falar profundamente nos nossos corações nessa noite, que nessa noite haja salvação, que essa noite haja renovo, que essa noite, Senhor, pessoas possam se dobrar a ti, reconhecer que só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de toda honra, em nome do teu Filho amado Jesus.
eu já me sinto, ó Deus, grandemente abençoado pela oração que o pastor Clever fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa a vida física, emocional, sentimental, a vida espiritual, Senhor, a vida profissional, familiar, ó Deus, abençoa os negócios do seu filho, a empresa do Teu filho, ó Deus, em nome de Jesus. E eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor possa estender essas bênçãos também a todos os meus irmãos, que a Tua graça seja com eles, que haja prosperidade e riqueza na vida dos Teus filhos, mas que nunca falte o amor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Tem uma história que conta que, segundo o costume judaico, quando uma moça, ela estava se preparando para casar, ela deveria adquirir um vaso de alabastro e colocar ali um perfume de alto valor. Se ela levasse esse vaso de alabastro cheio de perfume para sua casa, a tradição diz que ela seria bem recebida e seria bênção na casa dela. Mas se ela não tivesse preparado e se ela levasse um pequeno vaso de alabastro para aquela casa, dizem que a recepção não seria tão calorosa. Por isso que um vaso de alabastro para o povo judeu significa muito, porque é ali que é depositado toda uma esperança, uma fé. Eles acreditam que aquele vaso vai realmente ser algo excepcional no casamento daquelas pessoas. Nós sabemos, e a história nos conta, que Maria havia preparado o seu vaso de alabastro. Eu fico imaginando que, devido à situação que ela vivia, ela deve ter juntado, anos após anos, o dinheiro aqui e ali, para que pudesse comprar esse vaso de alabastro. Mas a palavra diz que, um dia que Jesus estava na casa dela, ela amava tanto o Senhor, que ela trouxe o seu tesouro mais valioso ali na sala, o quebrou e derramou aquele perfume sobre o Senhor e enxugou com seus cabelos. Ela deu o que ela tinha de mais precioso para o Senhor. O pastor Kleber falou aqui no início que Deus não quer simplesmente que a gente venha à igreja, mas Ele quer mais, Ele quer nós. Muitas pessoas hoje vão para a igreja como um ritualismo. Pensam que só por cumprir uma tabela de ir para a igreja, ela está agradando a Deus. Mas na verdade, amados irmãos, Deus não se agrada desse tipo de culto, porque Deus quer o seu tesouro. Deus quer o seu vaso de alabastro. Deus quer você inteirinho. E vejam que coisa maravilhosa, quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor, quando você coloca suas vidas nas mãos do Senhor, quando você verdadeiramente confia no Senhor, Ele lhe retribui. E aí você tem a certeza e a garantia que você está salvo, selado e seguro. E esse é o tema da mensagem dessa noite: salvos, selados e seguros. Amém? Nós encerramos a ministração do capítulo 6 com a pergunta que foi feita por aqueles que estavam apavorados, correndo, clamando para que os montes caíssem sobre a cabeça deles, para aqueles que estavam procurando a morte e não a estavam encontrando, e eles gritaram e clamaram em Apocalipse 6,16: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Esse foi o grito, esse foi o término do capítulo 6 de Apocalipse. Havia chegado o grande dia da ira do Cordeiro, e eles clamavam: quem poderá suportar? E a resposta nós encontramos aqui no capítulo 7. E a palavra de Deus, ela nos garante que somente poderá suportar aqueles que foram selados como propriedade exclusiva de Deus. Esses estarão de pé diante do trono de Deus, com vestes brancas, com palmas em suas mãos,
celebrando Deus eternamente, amém? No desenvolvimento dessa narrativa, a partir do sexto selo, fica claro que as forças de destruição, elas estão reunidas, elas estão juntos para destruir esse mundo, para chegar à destruição final. O capítulo 7, ele vem depois do capítulo 6, na ordem das visões de João. Mas quando nós começamos a estudar e você começa a ver direitinho, parece que não está numa ordem cronológica. O que nos leva a entender que aparentemente Apocalipse está dividido em seções e não numa ordem cronológica. Vejam, lá nós tínhamos os 4 cavalos em Apocalipse 6. Agora nós temos os 4 ventos. Fala aqui para nós sobre os 4 cantos da terra, sobre os 4 ventos, o que indica um juízo universal. Esse juízo que está falando aqui em Apocalipse 7 é um juízo que vai acontecer sobre todos, que ninguém vai escapar. Nós vimos lá atrás no capítulo 6 que no início daquelas tribulações, do início dos primeiros selos, algumas pessoas, aqueles que tinham uma posição social maior, tinham mais dinheiro, eles estavam vivendo tranquilamente, enquanto a classe pobre, ela estava sofrendo. Agora aqui não existe escapatória, todos estão sofrendo. Mas nós vemos aqui também o controle divino sobre os cavaleiros, sobre os ventos, e assegura, e a palavra assegura para todos nós, que a igreja, ela será selada. Posso ouvir um amém? A igreja será segura, estará segura, antes que os cavaleiros avancem, antes que a destruição venha sobre o mundo. A igreja, ela será preservada. Posso ouvir um glória a Deus? Nós vemos aqui que agora aqui Deus está fazendo distinção entre o seu povo, o povo de Deus, e aqueles que o rejeitaram. Aqui está tendo a diferença. Aqueles que recusaram a se render aos pés do Senhor. E a destruição, ela fica clara para nós que ela não será dada essa largada para essa destruição antes dos remidos serem selados. Por isso nós, a igreja do Senhor Jesus, nós não precisamos temer o juízo. Nós não precisamos temer a grande tribulação, o castigo que deverá cair sobre a terra. Ela já foi levada por Jesus. Pecado, castigo deveria vir sobre você. Ela veio sobre Jesus, lá na cruz. Amém? O selo que nós receberemos, que a igreja receberá, ela tem alguns significados. Eu quero falar para vocês sobre 3 significados. O primeiro, proteção. Quando uma coisa é selada, quando alguém é selado, ou no Antigo Testamento, quando havia um edito real e era colocado o selo do rei, era inviolável. Somente aquele destinado a pôr a mão é que verdadeiramente poderia abrir. Então o que significa que a igreja, ela estará protegida. Segundo, propriedade. Significa que nós somos propriedades de Deus, amém? Lá também na antiguidade, os escravos, e não vamos há muitos anos atrás, aqui no Brasil mesmo, os escravos, eles eram selados a ferro quente, eles eram marcados, e se alguém tocasse em algum daqueles escravos, era como se ele estivesse afrontando o próprio dono daquele escravo. Então ninguém tocava, porque o escravo estava selado. E na igreja também ninguém vai tocar. Terceiro, fala de genuinidade. O que está selado, ele não pode ser adulterado. Aqui nesse mundo que nós vivemos, muitas vezes a lei, ela é corrompida, e um decreto, alguma coisa que deveria seguir de uma certa forma, dá um jeitinho, e principalmente o que sempre falado, o jeitinho brasileiro, para acertar as coisas. Aqui não existe isso. Diante do que está sendo exposto
Na palavra de Deus, nós precisamos entender que a igreja, nós não seremos livres na tribulação. Nós passaremos por ela, mas da tribulação nós seremos, porque o Senhor está conosco. Amém? Vejam comigo, Apocalipse 7, versículo 1. Ele diz: depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Depois disso, essas palavras são um artifício literário que o autor sagrado ele está usando aqui para identificar que ele vai fazer uma mudança de assunto. Ele estava num assunto e agora ele está continuando. Depois disso do que aconteceu no capítulo 6, ele vem agora para o capítulo 7 e vai começar a recontar uma história. E nós vimos que João aqui, ele continua na sua visão mística, onde ele vê os anjos de pé sobre os 4 cantos da terra, ou seja, nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Em cada um desses pontos havia um anjo de pé. E aí eu quero abrir um parênteses aqui com você. Quando fala nos 4 cantos da terra, os antigos, eles pensavam que a terra era quadrada, e portanto, quadrado, ela tinha 4 cantos. Seguiu mais um pouco a humanidade. Os filósofos gregos jônicos, no ano 600 a.C., eles modificaram essa ideia. Eles falaram: epa, peraí, não é assim, a terra não é quadrada, a terra é um disco. Ela não é quadrada, é um disco. Mas, seguindo um pouco mais, nós sabemos que a maioria dos antigos, desde os tempos babilônicos, eles aceitavam a ideia que a terra verdadeiramente tem 4 cantos. Então aqui o vidente João contempla e nos passa que do alto, do seu ponto de vista visionário, ele olha e vê uma terra retangular, como se a terra fosse um plano retangular, havendo um imenso anjo de pé sobre cada um dos seus pontos. E continua a palavra: retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Nós vemos aqui que os anjos, eles se achavam de pé nos 4 cantos da terra, conservavam presos os ventos, e a ordem que eles tinham era que não era para soltar, não ia soprar vento nenhum sobre a terra, não haveria destruição. Aqueles ventos, eles estavam sob o controle. Também se vê na cosmologia babilônica e outras da antiguidade a ideia que seres angelicais, seres espirituais, controlam os 4 ventos, e cada anjo está no seu posto, e ali ele está segurando os ventos. Assim João utiliza uma expressão cosmológica da antiguidade para trazer para nós esse entendimento, que para nós às vezes fica meio complicado pensar terra quadrada, mas eu sempre vi na escola um negócio redondo, né? E agora aqui está falando que a terra é quadrada. Isso é um outro assunto, né? Mas aquele povo, para quem foi escrito o Apocalipse, eles entendiam bem essa linguagem de João. No versículo 3 diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Esse versículo vem mostrar para nós que esses anjos têm uma missão. Esses 4 anjos têm uma missão de efetuar um juízo de Deus. E esses anjos, quando eles estavam prestes a começar a executar a sua missão, eles foram entravados. Eles foram impedidos por outro anjo que vinha do nascente do sol e falou para eles: para, ainda não é hora, vocês precisam aguardar mais um pouco. Então no versículo 4 diz que então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Amados, o número dos selados é revelado
é declarado por uma revelação expressa. Deus conhece todos aqueles que são seus. Ele é onisciente. Ele conhece. E conforme está escrito em 2 Timóteo 2,19, Ele sabe todos aqueles que são seus. Mas nós precisamos entender que esses 144 mil, esse número, ele é metafórico. Ele é mais um símbolo do que uma estatística. Ele representa a cifra completa, a cifra perfeita de todos os crentes de todos os tempos. Aqui, quando fala as 12 tribos de Israel, não está falando do Israel literal, mas do Israel verdadeiro, do Israel espiritual, falando da igreja, amém? E toda a igreja de Cristo, ela é selada e ela está segura. Segundo Apocalipse 14, versículos 3 e 4, os 144 mil foram comprados por Deus de entre os da terra e não somente entre aqueles da nação judaica. Observe comigo. Ele faz, Apocalipse 7, 5 a 7, 8, ele cita as tribos aqui, cita 12 tribos. Só que se você olhar essas 12 tribos, a ordem delas, ela está totalmente diferente de qualquer ordem que você vai ver na Bíblia. Aqui está faltando tribos originais. Essa é uma lista diferente, porque as 12 tribos originais eram os 12 filhos de Jacó. Mas nós vemos aqui que está faltando o filho de Jacó. Nós vemos aqui que não tem Dan. Então para vocês entenderem, isso aqui é simbólico. Esse número 12 é retido aqui, é apenas um número representativo, indicando um número completo. Assim João queria nos dizer que as 12 tribos de Israel não são o Israel literal, mas o Israel verdadeiro, o Israel espiritual, a igreja composta tanto de judeus como de gentios, amém? Vejam, a igreja de Deus, em Gálatas 3:29, diz: quem é de Cristo é descendente de Abraão. Em Gálatas 6:16 e Romanos 9:6 a 8, Paulo considera a igreja o verdadeiro Israel de Deus. Em Romanos 2:28 e 29, o verdadeiro judeu não é descendente físico de Abraão, mas descendente espiritual. Em Romanos 4:11, Abraão é o pai de todos que creem, circuncidados ou não. Em Filipenses 3:3, nós que adoramos Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, é que somos a verdadeira circuncisão. Por isso nós trazemos e concluímos aqui que o verdadeiro Israel espiritual, o texto deixa claro para nós, que é a igreja, somos nós, e que o que nós vemos, primeiro 144 mil e essa grande multidão, está falando de um grupo incontável para os homens, mas contável para Deus. Continuando, versículo 9: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Repete. Vejam que de repente muda aqui o cenário. O leitor aqui novamente, ele é transportado para o céu. Agora João aqui está vendo a igreja redimida. Ele está vendo toda a igreja no céu, no lugar de tensão, no lugar de dor, no lugar de sofrimento, de lágrimas, visto aos perigos iminentes que nós estamos vivendo. Agora nós estamos vendo aqui cântico de vida, nós estamos vendo aqui alegria, nós estamos vendo aqui paz. O céu, meus amados irmãos, não é apenas uma mudança de lugar, não é sair desse planeta para outro lugar, não é isso. Mas é um lugar que vai provocar mudanças em nós mesmos. E lá no céu, o interessante é que nós conservaremos a nossa individualidade. Pergunta aqui: quem são
São pessoas, indivíduos, que vêm de diferentes lugares. Mas essas pessoas, elas não perdem a sua individualidade. Mas nós também precisamos entender que, mesmo que não perdamos a nossa individualidade, lá no céu não haverá distinção. Todos seremos iguais. Lá não vai ter rico e pobre. Lá não vai ter nobre e servo. Mas lá terá somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Vejam as características dessa igreja glorificada. É uma igreja inumerável. E isso é o cumprimento da promessa a Abraão, lá em Gênesis 15:5, aonde diz: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Essa multidão também é incontável para João, mas é uma multidão contável para Deus. Segundo, nós vemos uma igreja universal. Elas incluem os eleitos, os selados, tanto judeus quanto gentios, procedentes de todas as culturas, todas as línguas, todos os povos, todas as nações, de todos os lugares e de todos os tempos. Em Abraão haveria de ser abençoados todas as nações, todas as famílias da terra, conforme está descrito em Gênesis 12:3 e Gênesis 22:18. Então, amados irmãos, aqui João está vendo a igreja, a humanidade abençoada em Abraão. Terceiro, nós vemos aqui uma igreja honrada. Amados, vocês conseguem vislumbrar o que é você estar de pé diante do trono de Deus, diante do Criador de todo o universo? Você está ali na presença dele. Isso é honra. Servindo a Deus e ao Cordeiro. E aí continua no quarto ponto: é uma igreja pura. As vestes brancas aqui apontam para a absoluta pureza da igreja, absoluta santidade. A igreja, ela não foi purificada pelo sofrimento. Não é pelo tanto que a igreja sofreu aqui na terra, não é por causa das perseguições que a igreja teve aqui na terra, que ela está no céu. Não, é pelo sangue do Cordeiro, o sangue que foi vertido na cruz. É esse sangue que purificou, é esse sangue que nos lavou, é esse sangue que nos remiu, é esse sangue que nos concedeu o privilégio de ser chamado filho de Deus. O sangue do Cordeiro, ele exclui toda a glória humana. Não é porque você é bonzinho, não é porque você não faz isso, ou porque você não faz aquilo, não. É a graça, é o favor imerecido. A igreja que fora libertada da condenação do pecado, ela foi justificada pelo sangue do Cordeiro, e agora ela está livre, na presença do Senhor, adorando o Deus Altíssimo. Em Apocalipse 21:27 informa que nada contaminado entrará no céu. As roupas brancas aqui, além de pureza, elas indicam alegria, elas indicam felicidade. E quinto, uma igreja vencedora. Este é o símbolo da vitória, amados irmãos. A igreja selada por Deus, protegida por Ele, que Ele venceu para nos dar a salvação, agora está no céu. No versículo 10, disse: e clamavam em alta voz: salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Depois do símbolo da vitória, agora vem o grito da vitória. A salvação, amados irmãos, não é mérito, não é fruto das nossas obras.
Não é porque a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ajuda, que faz missões, que doa para missões, que você tem a liberalidade de estar entregando seu dízimo, suas ofertas aqui, que a igreja está pegando os 10% de tudo que entra aqui, enviando para a MISPA, enviando para a Nacional, enviando para o presbitério. Não é por causa disso. A salvação é de Deus, ela vem de Deus, por isso só Ele merece a glória, amém? A nossa liberalidade é porque nós entendemos o que Ele fez por nós. É gratidão de poder ser chamado, de poder se considerar filho do Deus Altíssimo. Isso é a certeza de saber que um dia você estará perante Ele, vivendo ao lado dEle. Nos versículos 11 e 12 diz: todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. É uma igreja que se une aos anjos, aos seres angelicais, para adorar a Deus. Anjos e querubins que estão ali ao lado do Senhor, ao lado do trono do Senhor. Agora se junta a igreja amada. Eles começam a exaltar, a glorificar, render glórias, louvor e adoração ao nosso Deus. No versículo 13: então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? E João aqui, ele foi muito esperto, né? Ele deve ter perguntado: Senhor, peraí, o Senhor é um ancião e o Senhor pergunta para mim? Tu sabes. E a resposta vem: a igreja que vem da grande tribulação. E essa ideia da grande tribulação, ela remonta lá de Daniel 12:1, e vista em Mateus 24, 21, 22, em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, em Apocalipse 13, de 7 e no 15. Aqui a palavra de Deus nos mostra que ali estão os crentes de todos os lugares, de todas as épocas, que passaram e enfrentaram as diversas tribulações que tiveram, não só a grande tribulação que está por vir, mas de todas as perseguições, toda tribulação que a igreja, toda perseguição que a igreja sofreu. A grande tribulação, ela é uma característica, ela é caracterizada por um período de grande apostasia, e nós estamos já começando a ver isso. As pessoas apostatando da fé, as pessoas virando as costas para o Senhor, as pessoas esquecendo o sacrifício que Jesus fez para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. As pessoas amando mais o mundo do que a Deus, as pessoas se devotando mais às coisas espirituais do que a Deus, as pessoas buscando as coisas da terra antes de buscar as coisas de Deus, indo ao contrário do que a palavra é escrita, que a palavra nos ensina. E eu fico pensando, principalmente numa noite como essa de Santa Ceia, onde nós trazemos à memória o sacrifício que Jesus fez por nós. Eu acho que essa igreja, a rua, precisava estar fechada. Todo mundo precisava estar aqui, porque eu não vejo justificativa para um crente não estar numa igreja num dia de Santa Ceia. Mas nós temos que colocar telões ali de fora, cadeiras, igual nós já fizemos aqui em eventos aqui, e as pessoas sentar lá de fora para participar da Santa Ceia. Um culto muito especial. Mas nós temos uma garantia, nós, que traz conforto ao nosso coração. A igreja, ela será protegida não da tribulação, mas na tribulação.
E é como muitas vezes Deus faz conosco. Muitas vezes Deus não te impede, não te livra de um problema, mas quando você está no problema e você clama a Ele, Ele te dá a mão e te ajuda a sair, amém? No versículo 14 diz: respondi, Senhor, Tu sabes. E Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Os remidos são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso que a base da salvação não está no mérito humano. A base da salvação não está na religiosidade, nos predicados morais, no conhecimento doutrinário. Nós precisamos entender que a base da salvação está na apropriação da redenção pelo sangue de Cristo, amém? Ninguém vai entrar no céu e poder falar: olha, eu estou entrando no céu porque eu pertencia a essa ou aquela igreja. Olha, eu estou entrando no céu porque eu defendi essa ou aquela doutrina. Não, é somente pelo sangue do Cordeiro. No versículo 15 diz: por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem prazer em adorar a Deus? Você tem prazer em estar na casa de Deus para render louvores a Deus? Porque eu quero te contar uma coisa: adoração é o que nós vamos fazer quando estivermos ao lado do Senhor. Dia e noite, aliás, não vai ter noite, é só dia. Usando o nosso tempo aqui, seria como se fosse 24 horas adorando Deus. Vai ser uma latria incessante. Vai ser o tempo todo uma igreja adoradora, em comunhão, em intimidade com Deus. Nós vimos que o sexto selo, ele trouxe uma visão do céu enrolado, que se recolhe. Nós vimos que uma humanidade apavorada, um mundo sem teto. Nós vimos que as bases que sustentavam o universo, elas foram abaladas. Agora aqui é diferente. A igreja aqui está vivendo uma outra realidade. Ela está vivendo uma realidade de paz, de amor, de adoração. Olha que coisa mais linda que o Senhor usa aqui. Ele vai tabernacular conosco. É como se o Senhor fosse armar uma tenda. Às vezes as crianças, quem tem filho normalmente já brincou de cabaninha, tendinha, né? Armar a cabaninha lá e ficar brincando com a criança. Agora olha como Deus é maravilhoso. Ele fala para nós: olha, eu vou armar aqui uma tenda aqui, e vocês vão estar todos juntos aqui comigo. Eu vou estar junto com vocês, no mesmo lugar. Versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles nenhum calor abrasador. Nós vemos aqui, amados irmãos, a ausência completa de sofrimento. E João lista 3 coisas aqui negativas: fome, sede e calor. Não vai existir mais. No versículo 17 diz: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará à fonte de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha que coisa maravilhosa: Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. É a plenitude da presença de Deus. E João lista 3 afirmações positivas aqui: o Cordeiro as apacentará, o Cordeiro as guiará à fonte de água viva, e Deus enxugará toda lágrima. A igreja estará numa perfeita harmonia, em alegria na presença do Cordeiro, e o Cordeiro cuidando de sua igreja. Para concluir, há 3 elementos aqui nessa visão do capítulo 7 que nós precisamos entender. Primeira delas, nós precisamos entender que o capítulo 7 é uma advertência, não só para a igreja, como para todos os povos, e avisando para nós: olha, tempos difíceis virá.
a grande tribulação, ela virá. Portanto, você tem que estar preparado. Portanto, mais do que nunca, você precisa estar alicerçado na palavra de Deus, você precisa estar junto com Deus, você precisa estar vivendo a palavra de Deus. Segundo, uma segurança: os selados jamais serão condenados com o mundo. Amém? A igreja jamais será condenada pelo mundo. Nós podemos até sofrer as perseguições como sofremos do diabo, mas a ira de Deus não virá sobre nós, sobre a igreja. A igreja passará pelas provas como sempre passou, vitoriosa. E nós vemos aqui uma recompensa: os selados jamais serão condenados. Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro desfrutarão da presença do Senhor. É por isso que a igreja, assim como aqueles 4 anjos que estavam de pé, tem uma missão. Nós precisamos entender que não é porque você é salvo que você tem a garantia que será selado, a garantia que você estará seguro, que você pode se acomodar. Pelo contrário, isso deve nos levar a despertar e querer estar ainda mais na presença do Senhor, em trabalhar na obra do Senhor, de fazer a diferença, de ganhar almas, de pregar o Evangelho. A igreja precisa focar no seu papel principal. A igreja precisa ser uma igreja missionária. Nós precisamos ganhar almas. E deixa eu te perguntar: quantas pessoas através de você foi a Jesus no ano passado? Quantas pessoas através de você vieram para a igreja esse ano? Qual o trabalho que você tem feito para o Senhor? Nós precisamos despertar. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo todos os dias sem conhecer a Jesus. E é a responsabilidade da igreja. Nós sabemos que nesse mundo, as pessoas, muitas pessoas estão tentando acabar com a igreja. Eles estão tentando destruir a igreja, estão tentando calar a igreja. Quantos lugares nós vimos aí igrejas fechadas, por decretos, não poder abrir, não poder falar do Senhor. O mundo tem tentado intimidar os cristãos, usando doenças, usando outras várias coisas. Eles tentaram acabar com a base da igreja, porque sem ela, a terra não povoaria o céu, ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Curva a sua cabeça.